E aí galera, beleza? Vamos aí falar agora um pouquinho sobre o Brasil atual, esse Brasil aí do século XX, em metade do século XX, começo do século XXI aí, qual foram as mudanças de projeto econômico, as mudanças de projeto de país, então tamo aí, tamo junto nessa, vamos lá, toca a vinheta, é nóis! E aí, galera, vamos lá então falar aí desse Brasil aí, século XXI, né? Esse Brasil agora de Bolsa Família, esse Brasil de desenvolvimento social, esse Brasil de desenvolvimento econômico, com PAC e tal, Pronatec. Mas, pra gente falar desse período, pessoal, é inevitável. Nós temos que voltar lá na era Vargas, mais ou menos, final da década de 30, começo da década de 40, onde Vargas começa pela primeira vez um projeto nacional desenvolvimentista, né? Ou seja, nós começamos agora a desenvolver a nossa nação através de indústrias de base, como eu já falei no vídeo anterior aí sobre o Vargas, né? Então o Vargas investe aqui na Vale, investe na Fábrica Nacional de Motores, investe aqui na Siderúrgica Nacional. Então é um projeto nacional desenvolvimentista que ele mantém isso no seu segundo governo também, lá em 1952, 1953, com a criação da Petrobras, né? E assim, os seus sucessores, como o JK, começam a abrir o nosso mercado, começam a abrir o Brasil para o capital estrangeiro que vem chegando para desenvolvimento nacional. Então chegam as montadoras, vão chegando aí a construção de Brasília, que é um desenvolvimento muito grande para o nosso país, mostra aí uma estrutura de país agora diferente. E esse projeto nacional desenvolvimentista, ele é barrado em 1964, né, com o golpe militar de 64, onde nós entramos num período de ditadura, que dura de 1964 a 1985. Essa ditadura no Brasil acaba fazendo com que vários investimentos acabam ocorrendo sim. Não podemos falar que foi duas décadas perdidas, não. Nós tivemos vários desenvolvimentos aqui, um desenvolvimento nacional, um desenvolvimento de capital estrangeiro, mas também tivemos muito gastos desnecessários. Um deles, que é um exemplo máximo aí, foi a Transamazônica, uma rodovia, né, que cortava ali toda a região norte do nosso país. A ideia era o quê? Construir a Transamazônica lá no norte do país, as pessoas iam para a Transamazônica, iam ali para a região do Pará, região ali do Amazonas, e poder povoar aquela lá e desenvolver aquela região. A Transamazônica até hoje se mostrou um grande elefante branco, um grande elefante que não tem utilidade nenhuma, né, a Transamazônica, além de ter matado muita gente com a malária e de resto não vi mais utilidade nenhuma para a Transamazônica. Ah! Mas aí então nós passamos ali a década de 60, década de 70 nesse regime militar, nessa estagnação econômica, de uma certa forma podemos usar esse termo, né, nesse projeto de país, esse projeto desenvolvimentista aí de país, até que chegamos na década de 80. Na década de 80, pessoal, nós temos que entender que está acabando o período militar, nós estamos passando por um processo de redemocratização no Brasil, né, onde o Sarney assume presidente, era Tancredo Neves, mas Tancredo Neves acaba morrendo, né, isso é assunto para uma outra aula. E Sarney assume, só que ele assume o Brasil endividado, um Brasil totalmente dependente do exterior, né? Totalmente, com a dívida externa absurdamente elevada e tal. Então essa década de 80 ela é conhecida, né, economicamente falando e até dentro da história mesmo, como a década perdida, porque foi uma década de tentar arrumar a casa para depois a gente poder gastar e investir o dinheiro. Primeiro paga-se as contas, depois você investe em alguma coisa nova. Aí sim nós começamos a entrar na década de 90 ali com o Fernando Collor de Mello, onde ele cria o Plano Collor, né? Esse Plano Collor tinha como objetivo principal fazer um controle da inflação, né? Um controle aí dessa dívida para poder estabilizar o país. E esse controle da inflação, esse controle da dívida, né, o Collor ele acaba apelando para o neoliberalismo, né? Então o Brasil entra na onda neoliberal, uma onda que já estava correndo o mundo pós-Guerra Fria, então uma onda neoliberal que vem dominando o mundo, até que Fernando Henrique Cardoso sim implanta o neoliberalismo de fato, onde começam os grandes processos de privatização, onde ele privatiza a Vale do Rio Doce, onde ele quase privatiza a Petrobras, ele cria o Plano Real que vem sim para controlar a economia e também para controlar a inflação, consegue se manter uma inflação controlada no período FHC, os 8 anos de governo do Fernando Henrique Cardoso. Aí no começo dos anos 2000 ali, o Brasil está sim agora seguramente garantido economicamente, mas no social, né, esse modelo neoliberal não se mostrou muito eficaz. Então o aumento da desigualdade, os salários não eram
o suficiente para se manter uma dignidade do ser humano ali e tal, até que nós chegamos no governo Lula, onde o Lula já pegou um país organizado financeiramente devido aos modelos neoliberais implantados por Fernando Collor de Mello e depois Fernando Henrique Cardoso, né? Então, os dois Fernandos aí. Então, quando entra o Luiz Inácio Lula da Silva, ele vem com investimento agora na área social, né? Então, nós temos uma descartada no modelo neoliberal que está acontecendo no Brasil nesse começo dos anos 2000, e ele começa agora com um regime mais social, né? Um governo mais voltado para o povo. Por isso que surge nesse momento o Fome Zero, que hoje acabou se tornando o Bolsa Família, né? O ProUni, o Pronatec agora, no segundo mandato aí do segundo mandato do Lula e no mandato da Dilma aí. Então, nós temos agora um processo de desenvolvimento social. Então, nós temos que entender esse histórico. É um videozinho muito rápido aqui, só para vocês entenderem esse histórico aí, que nós começamos com um projeto de país, um projeto de desenvolvimento da nação, um projeto de controle da inflação, lá na década de 30 com Getúlio Vargas. E hoje só é possível se investir no social, só é possível se investir nessa parte de tentar fazer uma igualdade social, uma igualdade financeira para que todo mundo tenha o mínimo de dignidade, acesso ao básico, né, de universidades, acesso a cursos técnicos e tal, porque tem todo esse histórico de desenvolvimento nacional, de controle de inflação, de modelo neoliberal, para assim nós chegarmos no modelo social. Bom, é isso aí, galera. Bem rapidinho o vídeo aqui, só para vocês entenderem como o Brasil chegou. Bom, espero que tenha sido bem claro para vocês, bem rápido e objetivo. Entendam esse processo, estudem, vamos lá, que com certeza o sucesso é de vocês. Um beijo no coração. Falou, galera. Tchau.